Eu me chamo Cristiane Novaes, nasci no estado da Bahia, hoje eu moro em Guarulhos, sou casada, tenho uma filha de 3 anos de idade, sou apaixonada por Jesus e vivo sou cristã de estilo de vida. E um pouco antes, eu vou contar um pouquinho da minha história, como foi que eu comecei estudando sobre educação de filhos, um resuminho para a gente entrar no assunto. Um pouco antes de eu engravidar, eu comecei a fazer algumas terapias, e na terapia eu descobri da importância da infância, e que muitas coisas que nós vivemos na nossa fase adulta é reflexo de muita coisa que a gente viveu exatamente na infância. O que acontece na infância não fica na infância, ele é levado para a fase adulta, e isso pode ter alguns reflexos. E aí eu decidi que quando eu estivesse grávida, eu ia me doar o máximo que eu pudesse na educação da minha filha. E aí, desde então, eu decidi começar a estudar sobre desenvolvimento infantil, o cérebro da criança, e aprofundar melhor sobre esse assunto, mas tudo em prós do meu maternar mesmo, de melhorar a minha qualidade como mãe, de tentar fazer mais edificante possível, para que mais tarde ela não viesse precisar de terapias ou algo do tipo, né? E aí, logo no começo, quando eu comecei a estudar sobre o assunto, eu ainda não tinha a profundidade de conhecer Jesus como conheço hoje. E logo no começo, quando a minha filha nasceu, a maternidade tem muitos desafios, né? E a gente vem de uma cultura que dizem que quando nasce uma mãe, não nasce uma criança, quando nasce um bebê, nasce-se uma mãe. Gente, quando você se depara dos desafios da maternidade, você vê que essa frase pronta não é bem assim. Eu vejo que cada dia mais a gente precisa estudar, cada dia mais sobre o desenvolvimento dos nossos filhos. A gente faz curso para tanta coisa nessa vida, por que não vamos parar um tempo para poder estudar sobre o cérebro dessa criança e aprender algo novo para poder edificar melhor a vida dessa criança? E a gente vive no automático, fazendo as coisas porque foram assim que fez com a gente, e a gente vai lá e repassa isso também para os nossos filhos. E viver no automático, muitas vezes a gente nem sabe se exatamente aquilo ali é o certo. E aí você vai criando ciclos, né? E trazendo isso de geração para geração. E hoje nós estamos vivendo em uma geração que cada dia mais estamos aí se aproximando da volta de Jesus, e nós precisamos lapidar o coração dos nossos filhos para estar alinhado ao reino totalmente, porque a semente, o coração da criança é um solo muito fértil. Tudo que você planta, tudo que você germina vai colher, vai florescer na fase adulta, vai ser espinhos. E aí a gente precisa estar atento a todas essas coisas desde o início. E aí, quando veio os desafios da maternidade, eu vi que essa frase pronta não tinha nenhum sentido para mim, e vivia sempre buscando recursos e estudando para poder melhorar sobre isso. Até que um dia, Jesus me falou sobre o meu chamado, que estava direcionado a ajudar mães a treinar filhos para o reino. E aí eu decidi aprimorar o que eu já estava estudando para o meu desenvolvimento pessoal. Eu decidi levar um pouco mais para frente e tentar ajudar outras mães, né? E ajudar outras mães com os desafios da maternidade. E com isso, eu não foi diferente no começo, e eu lembro que muitas vezes que os desafios me traziam de maternidade, mesmo eu sabendo de várias ferramentas de disciplina positiva, as quais eu já tinha estudado, eu estava sempre caindo em uma outra situação que era referente à qual eu já tinha sido criada. Eu venho de uma criação que foi bem punitiva, então eu estava sempre caindo nessa repetição de fazer com a minha filha. Eu não queria fazer novamente do mesmo jeito que foi feito comigo. Gostaria de fazer diferente, até porque eu já conhecia Jesus, e um dia aqui em casa foi bem forte. Eu tive aquele momento de ira como mãe e perdi o controle com a minha filha e acabei batendo nela. E aí, nesse dia, eu escutei a voz do Senhor dizendo para mim: ela não precisa apanhar, eu já sangrei naquela cruz por ela. E eu lembro que quando Jesus me disse isso, gente, foi uma virada de chave na minha mente. A minha filha tinha apenas, acho que 1 ano e 8 meses, 2 anos por aí, e ela estava naquela fase, naquele ápice de muita birra, que toda criança faz quando é muito pequena. E eu já conhecia ferramentas que poderia lidar com aquela situação, mas a minha infância interior, que foi a maneira como eu fui criada, ela aflorou naquele momento e eu perdi o controle e bati nela. E naquele instante que Jesus me disse isso, eu tomei a decisão e virou a minha chave, e eu decidi desde então fazer tudo com Jesus, criar intimidade com Ele o tempo todo, e tudo, gente, Jesus nos direciona, inclusive, para uma criação de um filho. E aí, no dia que Ele me disse isso, foi a única vez que eu bati na minha filha, de maneira assim, e assim foi naquele momento que Ele disse, eu logo abracei ela e pedi perdão para ela. Eu estava ferindo a alma da minha filha. E naquele momento, ela estava no quartinho dela, gente, de joelho.
A menina tinha 2 anos de idade. E ela falava papai, espírito, e ela chamava assim, Espírito Santo. A minha mamãe me bateu. E eu, do lado, escutando aquela reaçãozinha dela, fui. Cheguei no quarto e ela virou para mim e falou: você tem que me dar um abraço agora. Eu abaixei na altura dos olhos dela e falei: filha, me perdoa. A mamãe foi desrespeitosa com você. Bateu em você, te puniu. E não é assim que Jesus age. Você me perdoa. Eu não vou mais bater em você. E a partir de hoje, a mamãe vai agir com muito respeito com você. E depois, se você perceber em algum momento que a mamãe foi desrespeitosa, você me chama e pode falar: mamãe, você está sendo desrespeitosa. Gente, a menina gravou essa frase. Às vezes, quando eu perco algum controle, grito de quem ela quer, ninguém é perfeito. Só Jesus, e muitas vezes a gente tem essas recaídas, ela logo volta e fala para mim: você está sendo desrespeitosa comigo. Aquilo me ajuda tanto a voltar à minha realidade do que Jesus tinha me corrigido. E eu gosto, gente, eu vou ler para vocês aqui sobre o Salmo 127. Aí tá um pouquinho, viu, o resumo da minha história, e aqui em casa eu já tive várias vivências com ela, e vamos ver que durante a aula eu vou soltando uma ou outra aí para vocês com relação à minha vivência com ela em casa e os comandos do Espírito Santo. E eu vou ler para vocês aqui em lá em Salmo 127, né? Ele diz assim, Salmo 127, 3 e 4. Os filhos são herança do Senhor, que é dada a nós. Como flecha na mão de um guerreiro, são nascidos na juventude. E o que esse versículo está querendo dizer para a gente? Ele está bem claro, que filho é uma herança do Senhor dada para nós. Então, o que a gente faz com uma herança? A gente cuida. E ele nos fala também que nós, pais, somos um arqueiro, e a criança é uma flecha, e essa flecha ela precisa ser lançada para um alvo. E só existe 2 alvos na vida, ou o alvo do reino de Deus, ou do império das trevas. E nós, pais, somos responsáveis por treinar, por edificar, por forjar o caráter desta criança, em principal, de 0 até 12 anos, que é considerada ali a infância. Você é responsável a treinar o caráter dessa criança para direcionar para um alvo. E não importa a quantidade de quilômetros que vai correr, se vai ser rápido ou lento, o que define é o alvo para onde você está lançando essa criança. E é muito importante a gente lembrar disso, porque uma vez vocês já pararam para se perguntar, quando chegar a vez, morreu aqui, e está lá no céu, numa fila, esperando um momento para falar com Jesus. E na fila, chegou sua vez e Jesus perguntar para você: cadê a sua filha ou seu filho que eu te confiei em você treinar para ele voltar para mim? E você, cadê? Cadê sua filha, seu filho? Você treinou? Jesus apenas nos empresta para que nós treinamos essa criança para voltar para ele. Então, já pensou nós chegarmos numa fila lá no céu e Jesus fazer uma pergunta dessa? De que nós não treinamos essa criança o suficiente para que o coração dela estivesse rendido ao Pai? E aí, ou talvez a mãe tá lá no céu e a criança não. E eu vou falar com vocês aqui hoje sobre os perfis parentais e de pais e mães mais tradicionais que são usados no cotidiano aí do dia a dia. E no final eu vou apresentar para vocês o perfil parental que Deus deseja que nós sejamos. E assim, gente, esses perfis que eu vou falar para vocês agora, isso aqui foi pesquisas que fizeram de estudos de comportamentos de pessoas de mães e pais que foram tendo com os filhos, e o reflexo disso no cérebro dessa criança na fase da adolescência mais para frente. E aí vocês vão analisando em que perfil vocês estão. O perfil é os pais permissíveis. Pais permissivos são aqueles que não colocam limite nos filhos, que deixa a criança fazer o que quer, mesmo que saiba que as crianças estão fazendo aquilo que é errado, mesmo assim deixa. Os pais que é permissivos demais, eles tendem a ceder muito quando a criança faz birra. A criança fez birra, tá chorando demais na minha orelha, cede logo para calar a boca. É assim que funciona o pai permissivo. Ele cede o tempo inteiro e deixa a criança sem limite fazer o que ela quer. E o reflexo desse comportamento no cérebro da criança não se sente amada, porque a criança precisa de limite. E o limite transmite segurança para ela. E aí as crianças, quando têm os pais permissíveis demais, elas crescem sem autoridade, sem saber a hierarquia da casa, que é o pai que manda, é a mãe que manda, é a mãe que dá ordem, é o pai que dá ordem, permitiu demais, perdeu o eixo do limite com as crianças. Então, vocês vão anotando se vocês estão dentro desse perfil, que é um pai permissivo, que acaba cedendo muito na hora da birra. A criança fica desajustada emocionalmente. Na fase adulta, é indisciplinada, é insegura o tempo inteiro.
O segundo perfil é a mãe e o pai procrastinador. A mãe e o pai procrastinador é aquela que ela sabe o que tem que fazer e mesmo assim fica deixando para depois. A criança está ali o dia inteiro no celular. A mãe sabe que não deve ficar o dia inteiro no celular, mas ela deixa para amanhã. Ah, vou deixar isso aqui para depois. E vai procrastinando essa disciplina nessa criança. Vai deixando sempre para depois. E a criança, elas são muito inteligentes. Elas vão percebendo esse perfil de pai que está deixando elas sempre para depois e elas crescem com uma carência de falta de atenção. São disfuncional. Se sentem abandonadas e desconectadas dos pais de forma emocional. O terceiro perfil parental e de mães são as mães possessivas, gente. Aquelas mães que ficam em cima das crianças o tempo inteiro, cercando ela. Você não sabe vestir uma roupa, vai lá e corre, quer vestir para ela. A criança está com 3, 4 anos e a mãe ainda em cima dando comida na boca dessa criança. O pai possessivo. O pai possessivo é aquele pai que mima demais, mima demais. E aqui eu quero deixar um parêntese, que às vezes é bem confundível, a questão de mimar. Com abraçar, com beijar, com dar colo, com fazer carinho. A pessoa acha que a criança está ali fazendo alguma birra, se eu abraçar ela, se eu fazer um carinho nela, ela vai ficar mimada. Não, isso aí não mima. Excesso de amor não mima a criança. O que mima a criança é quando o pai fica fazendo as coisas para o filho, o qual o filho já sabe fazer. Um desses exemplos que eu acabei de dar. A criança já sabe comer sozinha, a mãe está lá colocando na boca. A criança de 3 anos aí já sabe vestir uma roupa sozinha, a mãe está lá tentando vestir. Então, você tem que empoderar essa criança para que ela faça as coisas da competência da idade dela já sozinha. E com isso, você vai colocando as condições que ela pode na idade dela, né? É claro que uma criança de 3 anos não vai poder ali tomar banho e lavar o cabelo sozinha. De acordo a cada idade, você vai permitindo com que essa criança faça de acordo à idade dela e não você fazer. Isso é mimar. Então, os pais possessivos é aquele que mima demais, que faz tudo pela criança. E o reflexo disso no cérebro das crianças, elas se sentem incapazes. E elas crescem assim, se sentindo incapazes o tempo inteiro, e depois está sempre buscando alternativas, ajudas de pessoas para poder fazer outras coisas. Elas se sentem incapazes. Depende emocionalmente dos pais o tempo inteiro, e até mesmo na questão financeira, na fase adulta. Eles vivem dependendo dos pais. Foi mimado demais na infância, e aí na fase adulta não consegue fazer as coisas sozinha, até na questão financeira está sempre dependendo do pai. Está com 30 anos e está lá morando na casa da mãe. Está com 30 anos e está lá querendo o dia da mãe, não se posiciona de outra maneira, porque lá na infância foi mimado demais. Gente, e só para me dar uma enfatizada aqui, de 0 até 6 anos de idade, é a construção de valores, princípios e caráter. Essa é a fase mais importante da vida de uma pessoa. Tudo que é plantado nessa fase vai ser refletido na fase adulta de forma inconsciente. E, inclusive, o modelo a maneira de como nós mostramos quem Deus é para os nossos filhos. Desde a infância, da maneira como nós dizemos para os nossos filhos, o modelo de Deus, eles já vão tendo aquilo como realidade na vida deles, porque as crianças de 0 até 6 anos de idade não tem filtro. Tudo que você diz para ela, ela acredita como verdade. E embora para nós, às vezes, é uma brincadeira, mas para a criança não é brincadeira, é uma verdade para ela naquilo ali. E eu ainda dei um exemplo que isso é muito comum acontecer quando a criança está fazendo alguma malcriação ou alguma birra, logo a gente fala. É muito comum ouvir falar: eu não gosto de menina birrenta, pode parar. Gente, vocês estão colocando na cabeça dessa criança que Deus não gosta dela porque ela está fazendo isso. E Deus gosta de todo tipo de criança, independente do comportamento dela. E nessa fase, quanto mais nós expressar a bondade de Deus sobre o coração dessa criança, essa criança vai viver exatamente na intimidade de Deus. De que maneira? Íntima mesmo, porque ela vai saber que Deus é um Deus bondoso, ela vai estar sempre próxima de Deus. Quem é que quer aproximar de um Deus que está o tempo inteiro corrigindo e punindo? Se a gente for ao pé da letra, toda vez que essa criança fazer alguma coisa, você vai lá e fala: se você fizer isso, Deus vai te castigar. Não faz isso, que Deus não gosta de criança assim. Você só está afastando essa criança. Sobre a importância do pai, da mãe e do filho. O modelo de trindade dentro de uma casa. O pai, ele representa o Deus Pai aqui na Terra. Então, esta criança, de forma inconsciente, ela olha para o pai e ela vê Deus.
Então, tudo que esse pai fizer, ela vai ter como imagem de Deus. Então, se esse pai trazer para ela verdades, e que Deus é bondoso, que Deus é amoroso, essa criança vai viver isso de forma real. O mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. Para as crianças, então, eles são muito sensíveis. O pai, ele representa o Deus Pai aqui na Terra. A mãe, ela representa o amado Espírito Santo, como eu gosto de dizer. Gosto de chamá-lo como amado Espírito Santo. E os filhos representam Jesus. E assim se fecha essa trindade dentro de um lar. E aí eu te pergunto, qual é o papel do Espírito Santo? É amar, é cuidar, é ser paciente, é ser bondoso. E todas essas características do Espírito Santo, ela foi dada para nós como mãe. É assim que nós também devemos expressar sobre os nossos filhos. E o pai, qual é a identidade de um pai com relação a Deus Pai? Pai é aquele que encoraja, é aquele que realmente fala a identidade dessa criança, que diz palavras para essa criança de que não rotula ela. Eu digo a palavra de rotular, gente, no sentido, a gente mesmo começa a rotular a criança com coisas que não faz parte da identidade dela. A menina birrenta, a menina bagunceira, você está rotulando a criança e está impondo características sobre a identidade dela, e na verdade ela não é isso. A identidade dela está instalada em Jesus, quem Jesus diz que ela é. Então nós, como mãe e pai, precisamos também afirmar a identidade, somos responsáveis para afirmar a identidade dos nossos filhos perante a Cristo. E afirmar a identidade dos nossos filhos perante a Cristo é dizer palavras para eles que faz parte ao reino do Senhor. Filho, você é um filho amado do Deus vivo. Esse comportamento que você está cometendo não faz parte de um filho amado de um Deus vivo. Como é que nós podemos fazer para melhorar isso? De maneira respeitosa. E chegamos no quarto perfil parental, que é o pai punitivo. Esse é o mais comum de ser encontrado. Os pais punitivos é aqueles pais autoritários demais. Está sempre dando ordem o tempo todo. Grita muito, pune a qualquer tipo de coisa. Bate, castiga, ameaça. São muito exigentes o tempo inteiro. Algum de vocês se identificou com algum desses perfis? Entre o perfil permissivo demais, que permite a criança fazer tudo que ela quer, a mãe procrastinadora que deixa sempre para depois, a mãe possessiva que mima demais e quer fazer tudo por esses filhos, a mãe punitiva que bate, ou de castigo, grita. Essa é de uma criação como essa. E só que eu quis fazer diferente com a minha filha e fui estudar. A gente realmente tem que estudar, e a primeira coisa que nós precisamos estudar é ter autoconhecimento sobre nós mesmos, para que nós tenhamos controle sobre a emoção das crianças. Afinal de contas, quem é o adulto? Somos nós. Então, a gente tem que ter autocontrole muito maior do que a criança. E a criança está em fase de adaptação ao seu cérebro. Então, o reflexo da criança que tem pais que é punitivo. O primeiro, ele tende a se afastar. A criança começa a se afastar dos pais, esconde as coisas por medo de ser punida, começa a mentir. Eles começam a mentir para não ser pego, porque eles são estrategistas. Ah, meu pai tá me batendo, eles nem sabem, na verdade, que porque eles apanharam ou foi posto de castigo por aquele motivo. Eles não conseguem associar isso, porque a criança nunca quer errar. Ela não acha que ela tá errando. E aí a gente acha que é um erro e pune a criança. E aí o reflexo no cérebro da criança, a primeira coisa é isso. Se afasta e desconecta dos pais, esconde as coisas por medo de ser punida, corre de você e não para você quando ela erra. Aqui está um parêntese importante. Se o seu filho errou e ele correu de você, observa. A educação já está errando em algum lugar. A gente tem que treinar os nossos filhos para que quando eles erram, eles corram para nós, não de nós. E os pais punitivos tendem a instalar isso no cérebro dessa criança, porque ela começa a fazer as coisas estrategicamente para não ser pega de novo. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar com relação aos nossos filhos é isso. O filho errou, está escondendo, o filho errou, está fugindo de você, está correndo de você. Senhor, aonde eu estou errando? Eles precisam correr para nós quando erram. As crianças que são de pais punitivos, elas tendem a ter um alto índice de estresse, ansiedade. Isso, e entende que a mesma pessoa que ama é a mesma pessoa que pune e bate. Isso daqui não é
genérico, mas pode acontecer também de cair em relacionamentos abusivos, porque ela começa a entender de que a mesma pessoa que bate é a mesma pessoa que ama. E aí acaba tendo um relacionamento com o parceiro, ou vice-versa, que bate, né, em agressão física e verbal, e para ela tá tudo bem aquilo, porque foi assim que fizeram com ela na infância. Gente, muito grave isso. Isso não é em geral, né, para todo mundo, e depois na fase adulta, essa criança precisa também de terapia para poder avançar. Quem é que gosta de apanhar? Aí eu te digo, na fase adulta, se você ficou irritada, tá lá um dia difícil de irritação, você gosta de apanhar ou de ser acolhida? Nós, na fase adulta, a gente ainda consegue falar de forma clara, e as crianças? Ela chora, ela faz birra, ela se joga no chão, ela tá querendo expressar que algo dentro dela não tá bem. E aí ela não sabe expressar de uma outra maneira, ela só sabe expressar assim. Quando eu conheci a disciplina positiva em Jesus, eu ficava entre o primeiro e o quarto. Eu sabia, eu entendi que da disciplina, no começo, eu entendia que a disciplina positiva era deixar a criança fazer. Aí, para não punir a criança, eu deixava ela fazer, ficava ali na permissividade, permitindo. Quando eu via que o negócio fugia do controle, eu ia lá e dava um chacoalhão, estava sendo punitiva. Ou então, ficava tirando alguma coisa, estava sendo positivo. Ficava nessa oscilação, ia para o permissivo, ia para o punitivo. Até que um dia, no dia que Jesus me disse sobre isso. Então, eu acredito que a maior chave aí é realmente a gente alinhar o nosso coração ao coração do Rei. E trazer para nós as primeiras características que é do amado Espírito Santo, que tem lá em Gálatas 5:22. E no começo, eu peguei Gálatas 5:22, escrevi em papelzinhos e coloquei nas paredes, na minha geladeira e no espelho. Para mim não esquecer quais eram os comportamentos que eu precisava exalar sobre a educação da minha filha. E o comportamento era exatamente Gálatas 5:22. Vou ler para você, você quer que eu leia? Quero. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Em principal, gente, duas coisas aí com relação às crianças que eu tive no começo, assim, foi domínio próprio e paciência. O domínio próprio e a paciência tá ali, juntinho um do outro. Porque quando nós perdemos a paciência, logo gritamos. Aí já perde o domínio sobre si. A paciência é a longanimidade, é a mesma coisa. Isso. E aí a questão de você permanecer nesse versículo foi o que me ajudou a sair dessas duas oscilações, que eu ia para o permissivo e ia para o punitivo. E o que me faz a diferença aqui para você encontrar um equilíbrio é você ser firme e gentil. E por que hoje a gente ainda faz tudo isso que faz? Primeiro, porque fizeram isso com a gente. Segundo, é a ferramenta que você sabe e que você faz com seu filho com que ele te obedeça. E você faz isso porque você só sabe fazer isso. Mas existem outras alternativas que a gente pode fazer que não precisa bater e punir uma criança. A gente pode fazer de uma outra maneira, e essa maneira é isso, é ser firme e gentil. A obediência, ela é treinada no cérebro da criança. Se você treinou a criança, ela te obedecer só apanhando, ela vai te obedecer só apanhando. Mas isso tem reflexo. Eu não estou dizendo que bater não funciona, bater funciona, mas funciona só naquela hora. Depois a criança já faz de novo. Ela não para de fazer porque ela aprendeu, ela para de fazer porque ela passou a ter medo de você. E a intenção não é colocar medo nos nossos filhos, porque quando põe medo, afasta. A intenção é você colocar respeito, amor e limite. Então, falando aí com vocês sobre a firmeza e gentileza, e eu vou dar um exemplo para vocês aqui em casa, quando eu ainda não tinha conseguido equilibrar tudo isso, e a minha filha tem 3 anos de idade, mas ela ficava muito tempo na tela. Muito tempo. Acho que era quase umas 4 horas por dia. E eu quis reduzir aquilo ali. E eu encontrei muita birra e resistência. Você tem que estar determinada a tirar alguma coisa. Eu cheguei para ela e fiz um combinado. Filha, ficar muito tempo na televisão não te faz bem. A partir de hoje, você só vai ter 1 hora por dia. Esse é o seu tempo de tela. No começo, gente, era um choro, uma birra, porque ela queria aquilo. E ela sabia que já me convencia várias vezes na birra. Isso daqui é ser firme e gentil. Vou dar um exemplo para vocês. Chegava a hora tocou o de 1 hora. Aí eu chego até ela e falava para ela assim, Vitória, acabou o seu tempo de tela. Aí eu dou opção para ela.
chegou a hora de desligar a televisão e eu dou o controle na mão dela. Você desliga ou eu desligo? Aí você dá a opção para a criança te responder. Você vai estar dando para ela duas opções que vai estar sendo conveniente para você, não coisas que sejam para a criança. E essa roda de escolha, gente, isso funciona em qualquer idade e em qualquer momento. A criança, ela gosta de se sentir que ela escolheu alguma coisa, não que você tome a frente e escolha tudo por ela. E aí eu perguntava para ela, eu desligo ou você desliga? Com um tom de voz de gentileza. Ela virava para mim, nenhum dos dois. Eu permanecendo a Aí ela começava a fazer birra. Eu simplesmente abaixava na altura dela, com muita calma, e falava, filha, eu entendo que você tá brava, mas acabou o seu tempo de tela e agora não é mais hora de você assistir. Se você não escolher, eu vou escolher por você. Isso aqui é ser firme. Aí ela já sabia que ia passar a escolha para outro. Rapidinho ela quer escolher de novo. Ela fala de novo. Ela falava, mesmo que ela falava brava, mas ela falava, então tá, eu desligo. Mas aí era com a autoridade dela, ela se sentindo que ela estava ganhando a guerra, entendeu? Então a intenção é sempre essa, é você fazer com que seu filho ache que ele está ganhando. E aí ela falava, então eu desligo. Pegava o controle, vai lá e desliga. Hoje nem precisa mais disso, eu fiz isso por uma semana. Hoje eu não preciso mais disso. Quando dá o horário, de onde eu estiver na casa, eu só falo para ela. Deu o tempo de tela, ela desliga. Isso é ser firme e gentil. É você ter firmeza com a criança e não ceder. Se você está realmente disposto a mudar aquele comportamento. E aí, nesse momento, ela fez birra, eu baixei, acolhi ela, não puni, não bati e nem cedi. Fui firme e gentil. E entre todos esses 4 perfis que eu contei para vocês, será que um desses 4 perfil agrada o coração de Deus? Não, né, gente? Deus, ele é amoroso, Deus é cuidadoso, Deus é misericordioso, Deus nos enche de graça o tempo inteiro, e assim como eu acabei falando aí sobre o versículo das virtudes aí do Espírito Santo, né? E hoje o modelo parental de Deus foi escrito em Jesus. E aí eu vou trazer um pouquinho agora do contexto da Bíblia para vocês. Antes de Jesus e depois de Jesus. Em Mateus 26, 28, Jesus fez uma nova aliança conosco através da obra consumada da cruz. Antes de Jesus vir ao mundo, na época da lei de Moisés, você pecava, você pegava lepra. Você pecava, você era apedrejado. Isso também era um modelo de pai antes de Jesus. Jesus veio, foi prego na cruz para nos dar um relacionamento, para criar, nos dar acesso livre ao Pai. E nós temos intimidade com Ele. E todo o pecado nosso já foi prego lá naquela cruz. Então, inclusive o dos nossos filhos. Então, por isso, quando eu bati na minha filha, Jesus disse para mim que não precisava eu bater mais nela, que o sangue dele já foi derramado naquela cruz por aquele momento. E lá em Jeremias 31 ao 34, que Deus descreve, é um modelo totalmente diferente deste modelo que eu acabei de dizer para vocês, onde pegava, pegava uma lepra. Onde pecava, você era punido, apedrejado, e era pedra de verdade. Aí talvez você pode me falar assim, Cris, como não posso bater? Na Bíblia fala que é com a vara que a gente disciplina os filhos. No original da palavra, a Bíblia diz que a vara, ela foi feita para conduzir, para direcionar, não para bater. E lá está dizendo disciplina. A palavra disciplina é diferente de punição. Disciplinar vem de discípulo. Discípulo é você discipular alguém, é ensinar, é treinar. Não tem nada a ver com punição. E exatamente, eu enfatizei essa passagem porque muita gente começa a dizer, essa é a primeira coisa que a pessoa começa a dizer. Mas na Bíblia diz que tem que bater, que tem que usar a vara. Porque não busca o original certo da palavra, da forma que essa palavra foi criada, né? E outra coisa, tem tantas outras coisas na Bíblia que não é mais para o nosso tempo, porque Jesus já foi prego na cruz e já eliminou todas as leis. Principalmente aquelas leis lá de Moisés, ele deixou só 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo sobre a ti mesmo. Esses 2 mandamentos E aí Jesus veio, gente, para poder nos trazer também um novo modelo de pai. Ele andava aqui e ele falava, quem me vê, vê o Pai. Então nós precisamos ser exemplo dos nossos filhos o tempo todo. Os nossos filhos estão moldando nós o tempo inteiro.
E aí eu te digo, você acha que se Jesus aqui na Terra tivesse tido uma condição de ser pai na questão de gerar, casasse com alguém e gerasse, ele ia fazer o quê com o filho dele? Ele ia punir? Ele ia bater? Então, antes de vocês terem uma correção com o filho de vocês, pergunta o que Jesus faria com isso. Outra questão, o pai e a mãe, na nova aliança, eles são pais conscientes, que exatamente é firme e gentil, como eu dei o exemplo aí para vocês, que cria relacionamento com os filhos e cria uma conexão de coração para coração. E exatamente é o modelo de paz que Jesus fez lá na cruz. Ele foi prego na cruz, o véu foi rasgado, para que nós tenhamos intimidade com Deus Pai, para que nós não carregasse mais nenhum pecado e nenhuma culpa. E eu enfatizo, não é deixar a criança fazer o que ela quer, é você pôr limite nela, mas com respeito. Não precisa bater. Eu digo, gente, que não precisa bater mesmo, porque hoje eu já pratico isso aqui em casa. E no começo realmente era difícil, porque eu ficava oscilando, ia e voltava, ia e voltava. Mas eu encontrei o equilíbrio, e esse equilíbrio é Jesus. Sem ele a gente não consegue nada. Eu lembro de um momento que a minha filha estava fazendo uma birra também aqui em casa, na hora do banho. Ela fazia muita birra para ir tomar banho. E naquele momento, novamente, eu fechei o meu olho e perguntei, Jesus, gente, a melhor pessoa para a gente se conectar com relação à educação de filhos é Jesus. Porque ele conhece os nossos filhos melhor do que nós. Ele foi ele quem criou essa criança, e ele é o mais interessado com que dê certo a educação dos filhos, com relação a educar esses filhos com o alinhar do reino do céu. E eu lembro desse dia da minha filha fazendo birra para ir tomar banho, e Jesus só virou para mim e falou assim, vai tomar banho com ela. Gente, eu tirei a roupa, entrei no banheiro e fui tomar banho com a menina. Acabou a birra. O tanque de amor da Vitória estava vazio naquele dia. Eu não sei se vocês já ouviram falar na linguagem de amor. Existem 5 linguagens de amor. Toque físico, tem pessoas que precisam de carinho, precisa de ser pega para ela se sentir amada. Tem pessoas que precisam de palavras de afirmação, de dizer eu te amo todos os dias. Tem pessoas que precisam de tempo de qualidade, não importa as palavras de afirmação, não importa o toque físico, ela precisa de momento de qualidade. Tem gente que precisa fazer alguma coisa para o outro, auto de serviço, também para se sentir amada. Tem gente que precisa dar um presente, algo físico, para mostrar que ama. Isso é a linguagem de amor. Cada um tem uma predominante. Nós gostamos das 5, mas tem uma que é mais predominante. Quando você conhece a linguagem de amor do seu parceiro, da sua família, de todos a vida, da sua casa, acaba as tretas. Flui melhor, porque o tanquinho de amor vai ficar cheio, preenchido. E a linguagem de amor das crianças de 0 a 6 anos, elas gostam de todas, então você tem que fazer todas, todos os dias, experimentar todas, toda semana. Mas naquela semana, a minha filha estava com a linguagem de amor dela, que era tempo de qualidade, vazio. E aí eu fui pro banho com ela. Tomando banho junto, parou as birras, e aí aquele tempo foi tão prazeroso, tão precioso, que eu tomo banho com ela até hoje. E não tem mais birra aqui em casa na hora do banho. Livro aqui, ó. Não sei se alguém já leu ele. Ame seus filhos intencionalmente, fazendo uma conexão de coração para coração. Excelente. E esse livro aqui, ele é nova aliança purinha. O que é a nova aliança? É a aliança que Deus fez com Jesus. E Deus depositou sobre Jesus toda a sua ilha, para que Jesus fosse prego naquela cruz, para nos dar salvação, libertação, cura, prosperidade, abundância, tudo. Tudo já foi feito lá naquela cruz. Esse livro é Nova Aliança Pura na Educação dos Filhos. O livro que é o Danny Silk, né, ele diz assim, que quando nós treinamos os nossos filhos, é uma frase que ele diz, quando nós treinamos os nossos filhos por meio de ameaça, nós impedimos o seu entendimento de como o reino de Deus opera. Olha que frase forte. Quando nós treinamos, treinar é educar. Por que treinar? Porque com as crianças é um treino mesmo, é repetidamente. Eu preciso falar várias vezes para essa criança que não pode mexer. Ele precisa, até que ela aprenda. Porque o cérebro dela está em fase de aprendizagem. E é por isso que vem a palavra treinamento de filhos, né? Porque é constante. E aí, essa frase que ele fala me marca muito, porque é exatamente isso. Quando nós treinamos os nossos filhos por meio de ameaça, nós mostramos para eles que é assim que funciona no reino do céu. Está mostrando totalmente o inverso do que realmente é. Então, se desafio com vocês. O primeiro é vocês rever a educação que vocês estão dando para os filhos de vocês dentro desses 4 perfis que eu comentei, e o perfil, o que Deus espera que nós sejamos, é o perfil que imita Jesus. O que Jesus faria? Traga para a maternidade de vocês as virtudes de Maria. Maria, a mãe de Jesus, ela guardou Jesus durante 12 anos.
É responsabilidade nossa guardar os nossos filhos até essa idade. Por que até os 12 anos? Porque quando passam os 12 anos, eles entram na fase da adolescência. De 0 a 6 anos, a criança molda a mãe, o perfil da mãe. De 6 anos até os 10, 12 anos, ele molda o perfil do pai. E aí, quando é menina, ela está moldando inconscientemente o futuro esposo dela. Então, observa, viu, pais, como vocês estão tratando as esposas de vocês e a maneira como seus filhos irão tratar também. Observa também o inverso, a mulher como está tratando o seu esposo. É assim que o seu filho te vê. É a mulher que ele vai procurar, inconscientemente. Sempre é bem parecido com o pai ou com a mãe. E então eu desafio primeiro vocês hoje a rever esses perfis parentais, se vocês estão dentro de algum desses. Procura alinhar o perfil de vocês com o perfil de Jesus, alinhar com as virtudes de Maria. Maria guardou Jesus por 12 anos. E as virtudes de Maria, gente, está alinhado a esse versículo que a Sol leu para vocês. A carregar o tempo inteiro. Ela com certeza estava o tempo inteiro ligada ao do céu. Porque Jesus também foi criança. Jesus também teve suas criancices. E vocês acham que Maria fez o que com Jesus? Batia? Colocava de castigo? E ela sabia quem ela estava criando, quem ela estava carregando. Era o mestre. E a responsabilidade dela era muito maior do que a nossa. Embora nós não sabemos qual é o chamado dos nossos filhos. Mas já pensou se nós estamos carregando, estamos criando, estamos treinando um mini Jesus para ser uma nova geração aqui nessa terra? Jesus me fez lembrar que houve 2 episódios na Bíblia que tiveram muita morte de criança. Primeiro foi na época de Moisés, quando Moisés veio ao mundo. Ele tinha um grande chamado que era tirar o povo da escravidão do Egito para levar para a terra prometida. O diabo sabia desse chamado dele. E quando ele era criança, mandaram matar um monte de crianças nessa idade justamente para acertar Moisés. Mas a mãe de Moisés, muito sábia também, guardou ele. Outro acontecimento foi na época de Jesus. Da mesma maneira, o diabo sabia qual era o chamado de Jesus aqui na terra. Então o diabo vai enviar setas e várias coisas para poder desviar você, mãe, e seu filho do reino do céu. Porque ele conhece o chamado dos seus filhos. Nós, às vezes, não sabemos, mas o diabo sabe. E ele sabe exatamente aonde afetar. E na época de Jesus foi a mesma coisa. Mandou matar um monte de crianças naquela época, e um monte de criança morreu. No intuito de matar Jesus no meio também. Mas Maria, mais uma vez, muito sábia, guardou o seu filho. E conseguiu guardar ele por 12 anos. E hoje, gente, eu acredito que a nossa geração, as nossas crianças, estão sendo afetadas dessa mesma maneira como foi afetada na Bíblia. Hoje, não estão nem matando mais depois que nasce. Já tem esse país aí com o governo autorizado para poder liberar o aborto. A criança nem nasceu, já está sendo liberado. Isso é obra satânica. Jesus, o diabo já sabe qual é o chamado dessas crianças. Então, vamos ver onde é que eu posso trazer aqui de artimanha para me poder atacar essas crianças. E como é que ele ataca essas crianças? Através do que as crianças estão assistindo. Então, mães, prestem atenção no que essas crianças estão assistindo. Quando elas estão assistindo, estão gravando coisas no coração dela. Palavras que os pais, às vezes, dizem o tempo inteiro, declarando palavras negativas sobre os seus filhos. Atenção com relação aos nossos filhos nessa geração, porque Jesus vai voltar, e antes que Jesus vai voltar, ele vai levantar uma geração, e essa geração, quem vai ser levantada é essas crianças, e nós pais somos responsáveis por guardar o coração dessa criança. Então hoje eu te convido a rever esses pilares aí, esses 4 perfis. Se você cometeu algum, chega até a sua criança, e você esteja disposta a mudar, chega até ela e peça perdão, a criança vai te perdoar. É claro que esse perdão também não tem que sair da boca para fora, ou só porque eu estou te dizendo. Seja conduzida pelo Espírito Santo a fazer isso. Como eu fui e eu contei aqui para vocês. Peça perdão para essa criança e lapida o seu caráter, o caráter de Cristo e as virtudes de Maria para que você seja uma mãe edificante. E que você não venha fazer com que esse filho se afaste de você. Então, eu convido vocês a fazerem essa diferença na criação dos filhos de vocês, porque vocês não sabem qual é o chamado que seus filhos têm. Mas se vocês treinarem eles, essa criança, gente, é a flecha. É a flecha do
do Salmo lá 127, que foi onde eu iniciei essa aula. Ela precisa ser treinada, forjada e direcionada para um algo, que é o reino do céu. Vamos para perguntas. Quem levantou a mão primeiro? Boa noite. Queria comentar rapidinho sobre isso, né? Que sempre foi muito comum, né, as crianças apanharem. Eu apanhei muito já. E foi uma educação bem complicada, porque um lado era muito mimada e do outro lado, enfim. E aí eu acabei passando um pouco disso também, né, para as meninas. Mas eu acho que, assim, quando a gente entende isso, é como se uma cura acontecesse dentro da gente, né? Então os pais, eles precisam estar curados para eles criarem filhos curados também. Quando eu comecei a mentoria, né, isso foi sendo trabalhado em mim, porque eu tenho certeza que nenhuma mãe gosta de tratar o filho mal, de bater. Gente, não gosta. É uma sensação horrível depois que você faz. Você chora, você fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Mas assim, a falta de paciência, sabe? Porque são tantas demandas diárias. No meu caso, mãe solo, é muita responsabilidade, é muita coisa nas minhas costas. Lógico que isso não dá o direito de fazer, né? O que falar de ignorância, ou bater, mas chega uma hora que a gente está tão cansado, a gente acaba descontando na criança. E ela é a que menos tem culpa, ela nem pediu para nascer, né? Então, isso foi sendo trabalhado em mim, e eu era tão, assim, estressada. Não quero que faça bagunça. Aí teve um dia que elas quiseram jogar sabão na varanda, né, para ficar escorregando. Aí elas pediram, eu falei, não vai fazer não. Aí na mesma hora o Espírito Santo falou assim, deixa elas brincarem, depois você limpa. E aí eu fui e obedeci. Então, assim, o Espírito Santo tem sido, nossa, nem sei explicar, um grande amigo, sabe? Porque ele tem me auxiliado muito na criação delas. E a gente precisa obedecer, né? Não é só ouvir, é obedecer também. Teve um dia desses que elas estavam assim demais, porque elas estão já brigando, né? Uma de 2, quase 3, e a Valentina de 8, e a dela mais nova, ela quer mandar na mais velha. E elas brigando na mesa, eu tava até tão sem força, eu falei assim, Jesus, por favor, toma essas crianças. Na mesma hora, eu vi Jesus em pé, com uma mão na cabeça da Valentina e a outra mão na cabeça da Antonella, fazendo carinho, e elas acalmaram. Eu falei, meu Deus, que coisa mais linda. Quando a gente vive com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, gente, a vida é transformada, todas as áreas de nossas vidas, sabe? E eu tenho aprendido muito com eles, e muito na mentoria, muito também com a Cris. Então, eu tenho aplicado isso com elas, sabe? E ontem eu estava conversando com a professora da Valentina, ela falou assim, nossa, Andresa, sua filha é tão amada na escola. A sua filha fala de Jesus pra gente. E você é um privilégio para você ter a Valentina, sabe, como tua filha. E eu tenho ensinado isso para elas, de Jesus, e elas têm essa experiência, né? Então, criar filhos pro reino, gente, é a melhor coisa. E a gente tem essa coisa de tratar os outros bem, né? A gente trata todo mundo bem. E por que os nossos filhos a gente vai tratar mal? E aí, quando eu tive essa percepção, eu falei, realmente, não posso tratar minhas filhas mal, com ignorância, não posso descontar a minha raiva, meu descontrole. E até isso tem sido trabalhado em mim. Então, eu ando mais, assim, paciente, de não mais descontar, sabe, as coisas nelas. E quando a raiva vem, eu falo, eu te rejeito, eu não quero você na minha vida, sabe? Então é importante essa questão que você fala, né, Cris, de respirar, contar até 10, sair de perto, depois voltar. E aconteceu também de, gritei, bati. Falei, filha, por favor, me perdoa, eu não quero fazer isso. E falei, Jesus, não vou mais fazer isso, não quero. Sabe? Então isso foi sendo trabalhado em mim e eu acho que eu já melhorei muito. Porque eu era muito estressada, sem paciência. E graças a Deus, com o meu amigo Jesus, Espírito Santo, as coisas estão bem melhores. Mas é isso, gente. Obrigada. O que a Andressa aí comentou de respirar, eu escrevi um e-book, gente, pequenininho, mas que ajuda as mães a ter mais paciência com relação aos filhos. E foi coisas do meu cotidiano, exatamente. Uma das coisas, como eu relato lá no e-book, é isso. É você buscar aí do Gálatas 5:22, né, que é os frutos do Espírito Santo. E se você está tendo dificuldade, prega na parede para você lembrar de como você deve ser, como você deve expressar para aquela criança. E antes de acontecer, vai subir aquela ira. Quando você subir, você já sabe que você vai gritar. Se não é uma criança, você sabe disso, que você vai perder o controle, vai gritar. Antes disso, pare um pouquinho. Se você conseguir fazer 3 respirações profundas, você vai levar o oxigênio para o cérebro, você vai conseguir
acalmar aquelas suas emoções, porque muitas vezes, quando nós perdemos o controle da criança, não é sobre a criança, é exatamente sobre nós, a nossa criança interior, às vezes o dia, a maneira como o nosso dia está sendo, ou o que está passando de pensamentos na nossa cabeça naquele momento. E isso daqui é importante, você ter autoconhecimento sobre você mesma. A falta de controle que você está tendo sobre educar os seus filhos é mais relacionado o teu próprio pensamento. Procura ver onde, o que você está pensando um pouco antes de explodir essa criança. Então, tem que ter o controle sobre isso. Eu falo sobre isso nesse e-book. E aí, lá eu digo isso, que foi o que a Andressa acabou de falar, que eu já tinha dito para ela. Pare, respira fundo, que seja 3 vezes. Não está conseguindo, saia um pouco de cena. Vai ser melhor você sair um pouco de cena e resolver aquilo depois do que você gritar. E tem situações que acontecem durante a infância que mesmo você pedindo perdão e pedindo desculpa ali naquele momento, às vezes vai estar refletindo na fase de adulto. E mesmo assim, coisa que você poderia ter evitado. E acabou ferindo ali, em algum momento, a alma daquela criança, e depois essa criança, é claro que nós temos Jesus o tempo inteiro para nos ajudar a curar das coisas que nós vivemos com os nossos pais e das coisas que você já também, nós já fizemos com nossos filhos, né, até aqui. Mas eu convido, a partir de hoje, passar a fazer diferente e buscar sempre a intimidade com o Espírito Santo e trazer ele sempre a centralidade da educação dos seus filhos. É isso aí. Quem é o próximo? A pergunta, Andriele, né? Boa noite a todos, estão me ouvindo? Sim. Então, Cris, eu quero te fazer 2 perguntas. Uma, quanto tempo você levou para você conseguir ver resultado quando você começou a mudar essa educação com a sua filha? E a segunda pergunta eu tenho, né, um casal de gêmeos, você sabe, e tem o Pedro que é mais desafiador e a Maísa que é mais tranquila. Essa educação eu posso fazer com os 2 ao mesmo tempo, ou faço com um primeiro, depois com o outro? Enfim, porque a gente já conversou, já tentei algumas vezes, e quando eu tento fazer com os 2, parece que eu me sinto ainda mais confusa. Aí eu faço com uma, e daí eu vejo que ela também tá quieta no canto dela, mas tem os desafios dela também, então aí eu não sei se eu faço com os 2 juntos, ou se eu faço separado, enfim, fico na dúvida. Quantos anos tem seus filhos? 4 anos, não é? 4 anos, Ó, Andriele, 4 anos eles já entendem sobre rotina. Rotina funciona muito bem para poder alinhar a disciplina dentro de casa. Tenta não, vai lá e faz. Quem tenta não faz nada, como diz o Paulo Massal. Faz um quadro de rotina em casa, estabelece uma rotina para eles verem. Primeiro isso, você estabelecendo uma rotina para eles verem o que eles estão fazendo. Depois eu até mando para você uma fotinha de uma rotina que eu fiz aqui em casa com a minha filha, simples, mas o intuito era justamente gravar aquelas imagens no cérebro dela para que ela soubesse o que ela precisava fazer durante o dia. E aí, no decorrer do dia, você mesmo lembra a criança, sem precisar. Olha que rotina, como quadro de rotina funciona. Você colocou uma rotina lá para a criança, e aí, às vezes, a criança esqueceu de fazer alguma coisa. Você sabe que ela esqueceu. Escovar o dente, por exemplo. Esqueceu de escovar o dente. Aí você sabe que ela esqueceu de escovar o dente. Você vai lá e fala, filho, você já deu uma olhada no seu quadro de rotina? O que está faltando você fazer hoje? Gente, você não precisou chamar atenção, não precisou gritar. Só pediu a criança para ir lá ver o quadro. Ela foi lá, viu que estava... mamãe, não escovei meu dente. Então, olha isso, que amor de educação. Precisou gritar. A criança vai lá e faz. O quadro de rotina funciona muito bem. E também por conta, talvez, Andriele, dos temperamentos dele, que a gente já conversou um pouquinho, tem um temperamento mais forte do que o outro, né? Então, nesse sentido do temperamento ser um pouco mais forte, você primeiro faz o quadro de rotina, vai ser a rotina igual para eles 2, e depois você começa com aquele que está mais difícil. E aí você precisa ser firme. Exatamente nesse sentido que eu disse para você, eu dei um exemplo aqui das telas. Você vai decidir mudar o comportamento dele hoje com as telas, vai decidir mudar a semana que vem o comportamento dele na comida, e assim, cada semana tu faz um. Não dá para você vir de uma vez e tentar mudar tudo de uma vez só, que você vai confundir a cabeça da criança, ou vai forçar com que aquilo aconteça nessa idade. Então, faça um de cada vez. Alinha primeiro o tempo de tela, se for isso, depois você me chama lá e me fala quais são os desafios que você tem encontrado. Você pode eu dou até como exemplo aqui para todo mundo. No começo eu fiz isso, peguei uma folha em branco, passei uma linha no meio, de uma coluna eu coloquei comportamento desafiador. Do outro lado eu coloquei aonde eu quero que ela chegue. E aí você escreve o que ele está apresentando hoje. Muito tempo na tela, birra demais, não está comendo, está me respondendo, está falando palavrão, comportamento desafiador, na primeira coluna. Na segunda coluna, você vai escrever o que você quer que o seu filho seja na fase adulta. Aí você vai mentalizar mesmo, ele já casado, e ele chegando na sua casa com os seus netos. Como você quer que ele se comporte? Como você quer ver ele? Um homem de sucesso? Um homem respeitoso? Com uma família de honra? Carregando valores e princípios do reino? E você vai descrever isso. Aí você vai ver se o comportamento que você está sendo hoje como mãe vai fazer com que essa criança chegue nesse nível.
Eu lembro que eu fiz isso, e aí eu percebi que eu não estava, que era exatamente naquele desalinhar, vai lá e vem cá, que ela não ia chegar nesse nível. Aí quando eu comecei a ter mais firmeza. E aí eu volto à pergunta, a sua primeira pergunta, que você perguntou quanto tempo eu levei para fazer isso. Eu já estudo sobre desenvolvimento infantil e o cérebro da criança, como eu disse, desde quando eu estava gestante. Quando eu fiquei grávida, eu comecei a estudar. Mas o que me funcionou mesmo foi quando eu comecei a implantar Jesus. Ou seja, isso foi mais ou menos, eu acredito, de uns 8 meses para cá. Então, tem uns 8 meses que eu consegui alinhar isso dentro da educação da Vitória. Mas, primeiramente, tem que decidir. Você tomou a decisão em fazer, vai ser firme e gentil e não ceder. As crianças precisam de limite e precisam dessa firmeza, até porque para você mostrar que você é a autoridade, a hierarquia da casa é quem? É você. Senão você vai perder o freio. Respondi suas perguntas, Andriele? Sim, Cris, muito obrigada. Quem mais? A Elis, né? Isso. Agora eu não tenho uma pergunta. Eu quero contar um testemunho, né? Que eu tenho 3 filhos. O primeiro tem 21 anos. A segunda tem 8 anos. E a terceira tem 4 anos. Então, são 3 filhos únicos. Cada um com sua característica, cada um com seu temperamento. E é bem desafiador, porque seria mais fácil, né? Se fosse todo mundo igual. E verdadeiramente, assim, filhos não vêm com manual, né? Não tem receita de bolo. E por ser também cada um em uma fase da minha vida, foi mais difícil ainda. Mas o meu primeiro filho, ele é fruto do meu primeiro casamento. E a minha segunda filha, quando nós a tivemos, né, eu e meu esposo, a primogênita do meu filho, do meu marido, então ele cercava ela de muito mimo, né, era a filhinha do papai, enfim. E quando ela foi crescendo assim, eu me via, quando criança, o temperamento dela era eu de novo. E eu olhava assim, eu não sabia como lidar com aquilo. Eu falava, meu Deus do céu, que difícil. E aí, como eu já compartilhei na semana passada, né, quando ela tinha 2 anos, eu fui fazer um intercâmbio e ela ficou sozinha aqui no Brasil com meu marido por 2 meses. E aí eu senti que ela, como se ela tivesse sentido abandonada, mas eu sem sabedoria e sem entender muitas coisas. Mas o fato é que, assim, quando ela tinha, desde ela bebezinha, ela dormia sozinha no berço, sem problemas. Mas quando eu voltei para trabalhar, quando ela tinha uns 5 meses, mais ou menos, ela começou a ter, tipo, sonhos. Acordava de noite chorando muito, e aí, por causa da rotina que eu tinha de trabalho, meu esposo também, aí vem para o meio da cama. E aí, acabou que ela foi ficando, crescendo, depois chegou a outra filha, e aí começou aquela agonia, né? 2 crianças e 2 adultos numa cama de casal, aquela confusão. E aí, recentemente, eu compartilhando com Solange sobre isso, sobre esse desafio, de eu passar noites praticamente em claro, levando ela, transferindo elas para a cama delas, voltava para minha cama, daqui a pouco elas estavam lá de novo. Aí, enfim, então noites mal dormidas. E aí Solange falou assim para mim, você já pediu perdão a ela? Por esse sentimento de abandono que pode estar acompanhando ela? E aí, um dia ela está fazendo um curso na igreja, curso de princesas aos olhos do pai. E é muito interessante esse curso, porque mostra, assim, como você se vê, como Deus te vê, né, como o pai te vê. E vai ensinando várias coisas, assim, como ela já tem 8 anos, aí ensina como são as vestimentas de uma princesa aos olhos do pai, que não mostra a barriga, né, não se expõe, não usa roupa curta, como arrumar uma cama, uma mesa, né, é muito interessante o curso. E aí, um dia, eu fui levá-la e tive a oportunidade de buscá-la também sozinha. Então eu disse assim a ela, filha, como é que foi o curso hoje? Porque nesse dia, o pessoal da organização pediu para a gente escrever uma cartinha mostrando para ela como ela é amada por nós, os pais, né? Então eu escrevi uma carta, minha esposa escreveu outra, e ela recebeu nesse momento lá a carta. Aí ela, você gostou de receber a cartinha e tal? Ela disse, gostei. Eu falei, olha, filha, eu tenho uma coisa para falar com você. Eu estava em um momento com Jesus e ele me disse que era para eu te pedir perdão. Aí ele disse, porque quando mamãe foi para o Canadá e passou 2 meses lá, mamãe não foi porque ela estava abandonando você. Mamãe estava indo estudar para
melhorar no emprego, para que você tivesse uma vida melhor também, mais confortável. Mas você não entendeu porque você era pequenininha e a sua cabecinha não conseguiu entender que aquilo a mamãe estava fazendo para o seu bem. Você entendeu que a mamãe estava te abandonando. Então ele me pediu para eu te pedir perdão. Você perdoa a mamãe? Ela disse, eu perdoo. E aí, tem uma semana que as minhas 2 filhas estão dormindo a noite inteira no quarto delas. Porque todas as noites eu boto elas para dormir e faço uma oração dizendo, Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa a mamãe porque foi rude com as filhinhas hoje. Mamãe perdeu o controle, falou alto, gritou, fez algo que não agradou o coração do Senhor. Então nos perdoa e nos ajuda a perdoar aqueles que nos machucam. E aí vou orando com elas, vou orando. E elas dormem, enquanto eu estou orando, elas dormem. E assim, já tem uma semana que elas estão dormindo lá no quartinho delas. Então assim, é muito importante isso. Eu ainda estou aprendendo, né? É fato. Como eu compartilhei na semana passada, tem quase 2 anos que eu estou dentro de casa. E tem sido bem desafiador, porque eu trabalhei o tempo todo, esse meu filho de 21 anos, ele sofreu bastante por ser o primogênito, enfim, por eu não ter nenhum tipo de sabedoria, nem buscar a sabedoria, nem ter, nem buscar. E permitir que outras pessoas se envolvessem na educação dele mais do que eu. E eu tenho, assim, um grande desafio, não só desafio, mas uma falta de sabedoria, enfim, de ser firme e ser gentil. Eu tenho essa dificuldade nisso aí, porque justamente eu tive uma educação completamente punitiva, apanhava muito. A minha mãe relatou uma vez que quando eu tinha 2 anos, eu gostava de dançar menudo e tal, e na época era o LP, né? Então a babá colocou o LP, quando terminou de usar, no cobogol, que era bem alto. Eu não tinha acesso, eu tinha 2 anos. Bateu um vento, o LP caiu e quebrou uma ponta. Quando meu pai viu que o LP estava quebrado, minha mãe conta que ele quebrou na minha cabeça, terminou de quebrar o LP na minha cabeça. E eu não tinha culpa nenhuma. Então, assim, a vida toda, eu apanhei muito, fui a criança que mais apanhei, dos meus irmãos, né? E claro que eu vou repetir o padrão do que aprendi, né? Então, o meu filho, ele nem apanhou muito, porque eu decidi que eu não ia fazer isso com ele. Então, ele não apanhava, mas ele teve o problema dele foi porque o meu pai assumiu a paternidade dele. E aí virou permissivo. E aí hoje ele tem uma carência envolvida, né, não se sente amado, várias questões, mas que não vem ao caso. Então, eu tive por isso que eu falei que oscilo entre os perfis, porque além de ter 3 temperamentos diferentes, 3 momentos diferentes, tudo diferente, então eu tenho que ficar agindo de uma forma ou de outra, mas acaba que o que tem prevalecido é o punitivo. Então, aos poucos, Jesus vai mesmo me conduzindo nessa jornada aí de ser mãe, ainda mais agora que estou dentro de casa, cumprindo o meu papel original, né? Mas é isso. Elis, eu quero te falar que não carrega culpa em nada desses comportamentos que você tem aí, visto que você tem feito. Troca a culpa pela cura. Quando nós aprendemos algo novo, é momento de nós renovar a nossa mente e fazer diferente. Que bom que esse conhecimento chegou até a mim. É assim e a gente fica grata a isso. Que bom que hoje eu tenho Jesus que pode me ensinar a fazer algo diferente. Que bom que eu ainda tenho amanhã para poder fazer diferente com os meus filhos. Continue orando com eles, ore por eles, imponha as mãos sobre eles durante a noite quando elas estiverem dormindo e declare verdade sobre a vida dessas crianças, que mesmo esse que já está fora adulto, né? Mas declara sobre a vida deles de quem eles em Jesus. É um filho amado de Deus, é precioso. Não importa os rótulos que o mundo dá, não importa os rótulos que talvez você pode já ter falado lá atrás. O que importa é o daqui para frente. Troca a culpa pela cura. Renova sua mente e esteja disposta a fazer realmente diferente. E se no meio do caminho, faz parte do processo errar, se no meio do caminho aconteceu de você ser uma mãe punitiva, se no meio do caminho aconteceu de você ser uma mãe permissível, ou na maioria ali, na punitiva mesmo, ser uma mãe punitiva, abaixa na altura dessa criança e peça perdão a ela. Filho, filha, a mamãe errou. Isso prova que mamãe também não é perfeita, assim como você também não é. Eu errei, te peço desculpa, isso é um desrespeito, gente. Quando a gente bate com a criança, é sendo desrespeitoso mesmo. A mamãe errou com você, fui desrespeitosa, me perdoa e me ajuda. A sua filha já tem 8 anos, a outra tem 4, é isso que você falou?
elas já entendem, você pode pedir, eu pedi ajuda para minha filha de 2 anos, ela me fala até hoje, quando eu perco o tom da voz e dou uma subida, ela já fala, mamãe, você está sendo desrespeitosa. Então, ela já aprendeu o que é ser desrespeitoso. E, para mim, isso é maravilhoso. O diferente de, talvez, uma mãe punitiva, se um filho fizer isso, ela vai falar, menina, que desaforo é esse? E ela vai de uma outra conduta, achar que a criança está sendo desaforada com a mãe, se ela, da criança está corrigindo a mãe, né? E na hora, quando a gente precisa alinhar o nosso perfil maternal e o perfil parental, nós precisamos também da ajuda dos nossos filhos, principalmente quando você já veio de uma educação e está passando isso para frente. Então, peça ajuda para ela. Primeiro, peça perdão quando você acontecer aí o erro no meio do caminho do processo, e depois peça ajuda. Quando você perceber que a mamãe está sendo desrespeitosa com você, me fala, pode me parar. Ela vai te parar, nega, na hora. Tenha certeza disso. Ela vai te parar e tu vai voltar pro pruno naquela hora, respira fundo e depois que passar, é hora de corrigir. Não é hora de corrigir na hora da fúria. Na hora da fúria a gente não corrige, a gente só afasta eles. Deixa as coisas se acalmarem para depois ser corrigida. E vai ter momentos que exatamente você pode ter essas recaídas, assim, porque demora um tempo mesmo, porque já virou um padrão dentro de você. E primeiramente Jesus em tudo, né, e segundo ir alinhando aos poucos, cada dia faz um pouco, cada dia faz diferente, e é degrau que vai subindo, e faz parte do processo do maternar mesmo, e é tentar não, é fazer exatamente diferente. E você fez a melhor escolha da sua vida, foi você dedicar esse tempo agora precioso, de ficar em casa ao lado delas. Nós precisamos, gente, eu sei que talvez tem pessoas que não têm condições disso, que às vezes dependem, é a pessoa que é o único recurso da casa, às vezes a mãe solteira, né? E acaba transferindo essa criança, a educação dessa criança para uma creche, ou para ficar com a avó o dia inteiro. E vamos assumir o nosso papel. Nós fomos chamada. Se nós temos filhos, Deus deu ele a nós como uma herança. Assume o papel, o seu chamado, o seu principal chamado, que é exercer o seu maternar com maestria. E exercer o maternar com maestria é exercer de perto. Não é que está fiscalizando o que essa criança assiste. É você fiscalizar o que está acontecendo na escola. É você fiscalizar os amiguinhos dessa criança. É você observar os brinquedos que essa criança traz para dentro de casa, os brinquedos que entram. Tudo isso, gente, exatamente, é através desses campos que o diabo entra. É através até de um brinquedo. Se você sentir que aquele brinquedo não é adequado, seu filho tire. Se você começar a ver o seu filho muito tempo num jogo, o Espírito Santo acabou de me lembrar. A minha filha, por um tempo, como ela assistia os programas que não era conivente ao reino, ela começou a reprogramar um comportamento que tinha no desenho. E ela começou a bater em outras crianças na escola e em qualquer lugar que ela ia. A reação dela era sempre bater. Mais uma vez, na intimidade, eu fui e perguntei para o Espírito Santo. Já conversando várias vezes aqui com ela e não consegui encontrar a raiz daquilo. A gente precisa encontrar a raiz do problema que está exatamente dentro do coração dessa criança, para poder trazer para fora e conseguir corrigir. E aí Jesus me disse que esta reprogramação dela foi de um desenho que ela assistiu. O desenho do Shrek. Pronto, quando você toma, você já sabe do que é, entra pela frente e tira do caminho. Foi quando eu comecei, já tinha eliminar as telas aqui e eu controlar o conteúdo que ela ia assistir na televisão. É 1 hora só e eu coloco o que você vai assistir. Aí eu dou umas 3, eu não falo desse jeito. Eu coloco o que você deve assistir. Eu dou para ela, conduzo ela e dou para ela, às vezes, 3 opções de desenho bíblico. Você tem esse. Qual desses 3 você escolhe? E aí você dá sempre a responsabilidade para essa criança. Pois a minha filha começou a representar comportamentos agressivos por conta do desenho do Shrek. Então, até nos desenhos que as crianças assistem, está influenciando com que eles aprendem coisas desnecessárias no coração deles, e eles vão refletir isso na maneira como se fosse natural. Ela viu, o cérebro dela não tem filtro nessa idade, de 2 anos, vai entender que é verdade, que pode fazer daquele jeito. E é assim que ela fez. E eu tive muito tempo para conseguir corrigir isso. Eu não tenho eu acho que de um mês para cá que eu não venho reclamação da escola de que ela bateu em algum amigo, mas era direto. Até que Jesus me disse que era isso. Eles fazem um monte de coisa. Isso foram poucos tempo, não foram nem muito tempo que ela assistiu o Shrek, coisa de, acho que uns 3 episódios. Mas não precisa ser muito, basta uma vez para poder escrever no coração dessa criança coisas que não são edificantes ou que são edificantes. Exatamente aqui, volto de novo para o Salmo 127, o alvo. Para qual alvo essa criança está sendo lançada? Então é a gente que é responsável de vigiar essa criança o tempo inteiro. E quando encontrar alguma coisa que não está alinhada ao reino do céu, tirar imediatamente. É isso aí, pessoal.
Tem mais alguma pergunta da Maria do Carmo, né, que levantou a mão? Na pergunta, né, eu queria falar sobre a parte que você falou aí sobre o pai que representa Deus, né, aqui na Terra. Então, assim, eu queria compartilhar um pouco, assim, sobre isso, que também me chamou a atenção. Eu sou filha adotiva, né, e eu nunca conheci a minha mãe biológica nem meu pai biológico. Então, eu fui criada por um casal que foram meus pais. E teve um dia, eu tinha muita dificuldade, assim, de me relacionar com Deus. Eu orava tudo, mas, sabe, é como se fosse algo mecânico, né? E aí, teve um dia, Deus, por que eu não sinto o Senhor como eu deveria sentir? E aí, quando eu estava orando, aí veio uma figura sem rosto, né? Então, eu entendi que essa figura sem rosto é porque eu não tive contato com meu pai biológico. Então, como ele é referência, isso dificultava o meu relacionamento com Deus, né? Então, eu tenho buscado essa intimidade, assim, com o Pai, né, com Deus, se torna difícil por quê? Porque é uma crença também, né, é uma situação que você colocou no seu coração, né, e você acaba gerando algo bem profundo mesmo no seu coração. E outra coisa também que você falou, a mãe representa o amado Espírito Santo. Tem muita coisa que falou comigo. Sim, a mãe representa o amado Espírito Santo. Eu não sou essa mãe amável, delicada, eu tento, né? Assim, eu tenho melhorado bastante, né? Ser amável, participar das atividades deles, de esporte. Às vezes eu não quero ir, mas eu vou porque, assim, eu preciso participar da vida deles. Então, eu tenho feito coisas que às vezes eu não gosto de fazer, mas estou lá, né? Outra coisa também que foi falada, tem muita coisa, mas eu vou falar só desses 3. Que o lugar, assim, eu tenho 2 filhos, um de 7 e outro de 12, que vai fazer 13 agora em dezembro. O de 12, eu deixei ele muito tempo na creche, né? Eu tinha que trabalhar o dia inteiro. E a primeira vez que ele foi para a creche, ele chorou 3 dias direto, né? Porque tinha que ficar lá, eu tinha que trabalhar. E assim, olhando esse ambiente de creche hoje, eu não colocaria meu filho, né? O outro eu não coloquei, eu coloquei numa escolinha há pouco tempo e eu fui administrando de outra forma, né? Por que eu não colocaria? Porque, assim, educação infantil, né? A fase de creche. Educação infantil quer dizer o ato de educar. Educar vem da onde? Vem da família. E a gente está deixando no lugar como se elas fossem abandonadas, rejeitadas, e outras pessoas estão fazendo o teu papel, né? Está educando no seu lugar. E não vai ter os princípios que você gostaria que eles tivessem. Vai ter, sim, algo muito fragmentado, né? Poderia dizer assim. E o ensino fundamental é o de ensinar, o papel da escola. Educação é o nosso papel, educação infantil é o nosso papel, não é o da escola. É por isso que os governos querem colocar o dia inteiro as crianças na escola. Mas para quê? Isso é nossa responsabilidade de educar os nossos filhos. Então, tem muita coisa. E sem contar que estão misturando, assim, criança pequena, criança grande, e as crianças já têm esse sentimento dentro, começam a ser agressivas. É muito triste, viu? O que está acontecendo hoje no meio de nossas crianças. E aí, tem muita coisa no meio. E eu acompanho porque eu sou professora, tá? Eu sou professora, então eu estou falando com propriedade. Assim. Isso me deixa... Eu fico triste ver muitas coisas em relação a isso. Muito bom a sua fala, me ajudou bastante a refletir sobre esse contexto, né? E tanto que eu vejo diferença, né, do meu filho mais velho quando pequeno, o outro já é mais aberto, o outro já é mais fechado, tem um pouco mais acho que ele se sente um pouco rejeitado também, que ele também veio da minha infância, né, esse negócio de rejeição, é uma história bem longa, mas assim, para a gente refletir sobre tudo isso, né, o quanto é importante a gente se atentar à nossa família, como um todo mesmo, a criação dos filhos, né, o nosso casamento, e às vezes a gente não sabe lidar com as telas, que eu tenho esse problema também com o mais velho, e aí o pai não fala do jeito certo, e isso cria um problema, né, porque a gente acaba realmente desrespeitando e ferindo o nosso coração, né? De respeito o outro e fere o nosso coração. E a gente precisa, de fato, se alinhar, né?
naquilo que você estava pontuando aí, mas obrigada, viu? De nada, eu estou à disposição. É isso aí, gente. E a responsabilidade é nossa, a gente que tem que abraçar, o filho está aí. E tivesse pensado antes de ser mãe, já foi, agora tem que cuidar, tem que abraçar a responsabilidade e abraçar essa herança. É uma herança do Senhor dada a nós, então a responsabilidade é inteirinha nossa, né? Então, educar filhos à luz da Bíblia. E é justamente isso, eu trago a linha da disciplina positiva, que é a psicologia positiva, e alinho ela com os contextos da Bíblia, e se não tem Jesus, a gente descarta, porque Jesus é irresistível. A gente tem que trazer ele para todos os contextos diários da nossa vida. A melhorar o vocabulário, porque muitas vezes a gente fala mesmo coisas no automático, e precisamos alinhar a nossa fala com a fala do rei, para que os nossos filhos também aprendam isso. Eles estão moldando o nosso caráter o tempo todo. É o nosso reflexo. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui, esse tempo foi muito precioso. Agradecer a Jesus novamente pela oportunidade, gratidão por esse momento precioso, que o coração de vocês seja derramado da graça do Senhor, e que vocês tenham a renovação da mente de vocês com um novo maternar e um novo paternar para os pais que estão aqui. E que os olhos do coração de vocês se abram para o reino do céu. É o meu desejo nessa noite.